Convidamos o senhor Igor Augusto, analista de Finanças e Controle Externo da Secretaria do Tesouro Nacional, para discorrer sobre o tema Experiências com Oracle Apex na Secretaria do Tesouro Nacional, Ministério da Fazenda e Migração da versão 4.2 e 5.0. Com a palavra, o senhor Igor Augusto. Antes de iniciar a apresentação, eu só precisava recolher os receptores. Você tem aqui os documentos de identidade, tem 4 ainda aí com vocês. Se puder identificar aqui e me passar, por favor. Aqui. Mais 2. Um aqui. Mais alguém? Boa tarde, meu nome é Igor Augusto, eu já fui estagiário aqui no TCU, mas atualmente eu trabalho na Secretaria do Tesouro Nacional com desenvolvimento em Oracle Apex. Eu particularmente gosto muito do Oracle Apex, assim, e você percebe quando você gosta bastante de uma coisa, quando alguém fala mal e você fica meio ofendido, sabe? Tipo, a pessoa chega e fala, não, o Apex ele só serve para fazer uns crudezinhos aí, não, e o negócio ainda sai feio, não sei o quê. Vira assim e fala para a pessoa, não, como você é burro, que loucura. Não tem como, né? O negócio é bem fácil de ser feito. Então, eu vim aqui justamente mostrar para vocês algumas experiências que nós tivemos com o Oracle Apex no Tesouro. E o que inclui um histórico, uma exposição dos trabalhos que nós realizamos, a migração que nós realizamos e uns resultados. Eu gosto de começar pelo início. Eu gosto de começar pelo fim, basicamente dizendo quais são os dados atuais que temos no Tesouro Nacional. Nós temos 31 sistemas, 568 tabelas, 46 milhões de registros e 1 milhão de page views que nós temos catalogados desde 2014. E isso desde 2012, que foi quando a gente implementou a ferramenta lá no órgão. E como que basicamente aconteceu toda essa implementação? Bom, o Tesouro ele sempre foi muito dependente dos fornecedores externos. Para aplicações de cunho corporativo, como por exemplo o nosso sistema mais famoso, provavelmente o CIAF, há necessidade de contratação de terceiros, como no caso do CIAF e do SERPRO. Só que para algumas demandas departamentais, essa terceirização não é tão rápida, então seria interessante que houvesse também o desenvolvimento interno. E foi aí que em 2012 a gente obteve contato com o TCU. O TCU falou que estava utilizando essa ferramenta Oracle Apex na versão 3 e que se utilizava o desenvolvimento descentralizado. Havia uma boa quantidade de documentação e tutoriais, então, com essa grande ajuda do TCU, a gente resolveu, sim, de fato, implantar o Oracle Apex no Tesouro. Só que, diferentemente deles, a gente resolveu fazer desenvolvimento interno na TI mesmo, para as áreas fins. Inicialmente com estagiários e, posteriormente, com servidores da área de TI. E por que a gente escolheu? Primeiro, porque o Apex ele facilita muito o desenvolvimento de funcionalidades básicas. Ele facilita e também é rápido. É bem rápido de fazer tudo. E a manutenção também costuma ser rápido. E o produto que é criado, com certeza, é de boa qualidade, porque as quantidades de funcionalidades é muito grande.
Então, de lá para cá, a gente realizou alguns trabalhos. Antes de mais nada, eu gostaria de falar sobre o Scientia. Esse é uma aplicação que eu desenvolvi nas últimas semanas para armazenar plugins tutoriais desenvolvidos pelo órgão e disponibilizá-los ao público. Então, ao longo da apresentação, eu vou falar algumas coisas que a gente fez, mas também vou divulgar plugins e tutoriais que nós desenvolvemos para que qualquer um possa acessar no Scientia. Então, como que é a estrutura dos sistemas lá no Apex? A gente sempre fez dessa maneira, com uma página mestre, que ela contém esquemas de autorização, autenticação, temas e plugins, diversas páginas filhas que fazem referência a esse template mestre, de maneira que quando os recursos do mestre são atualizados, também são os da página filha. Eu acho que isso deve ser uma prática que deve ser, inclusive, recomendada pela Oracle. E no tema que a gente chama de BuildPacks, a gente inclui diversos arquivos CSS também, JavaScript, que facilitam muito a customização dos nossos sistemas e também a melhoria da usabilidade deles. Também temos um arquivo util.js, em que a gente armazena diversas funções JavaScript que são úteis que são úteis em todas as páginas de todas as aplicações. Como, por exemplo, a gente coloca nesse arquivo util.js diversas máscaras usando jQuery Mask Input. Então, você define para uma determinada máscara, por exemplo, uma máscara CPF, qual é o formato dela. E quando o usuário for digitando, ele não precisa digitar nem os pontos e nem os traços. Eles são colocados automaticamente. E também colocamos algumas funções de validação ao vivo. O que significa isso? Quando o usuário termina de digitar um CPF, se por acaso ele for inválido, ele já obtém essa informação de que ele é inválido na tela. É claro que isso não é o suficiente. De fato, como o Anderson ele disse, é necessário também fazer uma validação no servidor. Mas isso daqui já ajuda, porque o usuário não precisa dar o submit na página para ver que aquele campo está errado. E para aplicar essas máscaras que são colocadas no arquivo JavaScript é muito simples, basta utilizar o campo de classe CSS, como por exemplo máscara CPF, e num determinado item da página, então você consegue, a partir de então aquele item ele vai usar a máscara e também a validação ao vivo. E como eu disse, no Scientia tem um tutorial de como aplicar essas máscaras e validação ao vivo, tanto para máscara de CPF, CNPJ, telefone e diversas outras. Podem ser acessadas aqui. Eu coloquei esses QR Codes, mas eu duvido que alguém vai conseguir acessar por eles aí. Mas, enfim. Como que a gente organiza os códigos referentes a PLSQL lá? Bom, a gente faz como foi dito por aqui. A gente coloca em procedures e functions dentro de packages, porque assim é mais interessante, a gente consegue entrar no SQL Developer. Cada sistema tem um esquema da base de dados associado a ele. E as packages do sistema são colocadas no esquema correspondente. Mas existe também um esquema corporativo, em que a gente coloca funções úteis, funções para envio de e-mail, função de leitura XLSX e CSV, e também uma integração que a gente possui com o Jasper Report Server. Na minha opinião, o Jasper é um excelente gerador de PDF. Eu coloquei no Scientia também um tutorial de como fazer a integração via Web Services com o Jasper Report Server. É basicamente uma package que eu disponibilizei e coloquei um tutorial como utilizá-la. A gente já tentou também utilizar orientação a objetos no PLSQL, mas não deu muito certo. Eu não sei porquê, na verdade, quando eu tento atualizar uma classe, que é um tipo object do PLSQL, o Apex ele não reconhece que ela foi modificada e tem algum erro. Eu não sei como resolver isso daí, mas seria muito interessante, se alguém souber, seria muito bacana. E para algumas funcionalidades que não são suportadas no PLSQL, a gente utiliza Java. Porque no PLSQL você tem como fazer um binding de uma procedure ou function a um método estático do Java. Então, as possibilidades elas acabam aumentando ainda mais. E nós desenvolvemos diversos tipos de sistemas, porque eu acredito que no Apex, o Apex ele possui uma versatilidade muito grande, então são diversos os tipos de sistemas que podem ser criados nele.
E eu incluo, por exemplo, sistemas CRUD, que simplesmente inserem informações e mostram relatórios. Sistemas como carga de dados, em que, por exemplo, o usuário faz o upload de um arquivo CSV e aí esse arquivo CSV é interpretado e enviado para alguma base de dados, como, por exemplo, a gente faz com base de dados do CERP. Sistemas de relatórios, porque com o Interactive Report você consegue fazer relatórios dinâmicos com gráficos e tudo mais, bem como mostrado por outros palestrantes, muito bem. E no caso do Tesouro, nós temos muitos sistemas que são em tela preta, como no DOS. E fazer relatórios neles nem sempre é muito amigável para o usuário. Então a gente simplesmente puxa as informações desses sistemas em tela preta e mostra no Apex. A gente tem visto que ele é bastante útil para essa finalidade. E os usuários particularmente gostam bastante. A gente tem um sistema de single sign-on, de porta de entrada para outros sistemas. A gente tem sistemas que integram com web services, porque integrar com web services é muito fácil, não precisa nem ser um gênio, como disse o coleguinha. De nada. A gente tem sistema de mala direta para envio de e-mails, porque a gente criou algumas funções para enviar e-mails com anexos, com imagens, e que levam em consideração políticas que evitam com que e-mails sejam categorizados como spam. A gente criou um sistema de gestão de eventos, em que o usuário ele pode gerir eventos e disponibilizar um formulário na internet para cadastro, como o TCU. E também ele gera relatório, ele gera um certificado com Jasper Reports automaticamente para o usuário, que vai facilitar bastante o trabalho do pessoal lá, porque esse sistema está em desenvolvimento. Temos um sistema, por exemplo, como o SysAD. O SysAD ele serve para gerenciar bases de dados corporativas, só que ele tem uma coisa especial. Quando se cria uma nova tabela corporativa, ele automaticamente gera um CRUD para ela, utilizando a biblioteca Apex Item do Apex. Com a Apex Item você consegue printar diversos itens na tela e depois obter o valor deles. Então ele lê os metadados do Oracle e gera tanto um relatório quanto um formulário de inclusão, de inserção, alteração e exclusão de itens, o que é bastante útil e escalável, eu diria. Não precisa do desenvolvedor sempre criar um CRUD. Então, com isso, na verdade, eu apenas quis mostrar que o Apex ele tem uma flexibilidade que eu julgo muito grande. Assim, não é simplesmente fazer um CRUD ou coisa assim. Dá para fazer bastante coisa com ele, principalmente se você conhecer bastante sobre PLSQL e utilizar plugins úteis, enfim, conhecer as funcionalidades dele. A gente sempre que a gente desenvolve uma funcionalidade que ela é útil, que a gente percebe que ela pode ser útil em outras situações, a gente tem tentado fazer elas em formato de plugins. Então, a gente fez diversos plugins e também disponibilizei todos eles no Scientia para baixar, caso queiram. Sob licença MIT, ou seja, código livre, sem copyleft. E eu vou falar agora sobre alguns plugins. Alguns deles são simples, como por exemplo esse daqui, é um timer, simplesmente ele conta 3, 2, 1 e executa um arquivo JavaScript. Por exemplo, se abrir um pop-up, que é que ele feche em 3 segundos, dá para fazer com isso daqui. Uma barra de progresso, um item do tipo somente leitura. Você define o valor de 0 a 100 para ele vai mostrar uma barra de progresso para você, com o template do Bootstrap, animado, com vários templates para escolher. Então, você pode criar um item desse tipo aí. A gente criou também esse plugin chamado Multi-Value Saver. Ele é do tipo processo. Ele funciona na seguinte situação. Quando você tem um campo no Apex que ele é multivalorado, ele é tratado dessa forma no Apex. São os diversos IDs desse campo que foram escolhidos, separados por 2 pontos em uma string. Então, quando você precisa salvar esses valores, você tem 2 oportunidades. Você tem duas possibilidades. Uma delas você salva em um campo varchar 2,
do banco, o que é fácil, mas o que significa criar um campo multivalorado, não vai estar normalizado, ou só vai uma tabela associativa, o que é melhor, só que isso exige criar um processo PLSQL para dividir esses campos e inserir os valores numa tabela associativa. E esse plugin justamente automatiza esse processo. Também tem esse plugin chamado Multifield, esse é um pouco complicado. Ele é do tipo região, ele serve para criar formulários dinâmicos de acordo com as especificações do usuário. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu prefiro explicar com um exemplo, então coloquei um aqui. Você tem, por exemplo, uma entidade do tipo animal, e ela tem 3 campos, nome, tipo e cor. E o usuário quer que, se ele for do tipo ave, então ele vai ter esses 2 campos, tamanho das asas ou cor do bico. E se ele for do tipo réptil, ele vai ter cor das escamas e tamanho dos ovos. Bom, você pode simplesmente criar uma entidade, colocar todos esses valores na base de dados e esconder ou mostrar os campos de acordo com o tipo escolhido. Mas eu fiz justamente um plugin em que o próprio usuário, se você fizer uma tela para ele, para que ele, dado um tipo de item, escolha determinados tipos de campos, você coloca esse plugin na página e ele vai gerar automaticamente para você um formulário naquela página de CRUD contendo esses campos especializados desse plugin. Então você vai precisar de criar uma estrutura de base de dados no Apex para comportar isso daí, porque vão ficar em tabelas associativas os valores escolhidos. Mas pelo menos traz a flexibilidade de o usuário poder, eu quero agora que esse tipo tenha um novo campo. E ele não precisa associar, quer dizer, ele não precisa pedir para o desenvolvedor, coloca um novo campo ele mesmo, pode colocar. É uma coisa assim, meta Apex. Bom, Detailed Report é simplesmente um relatório que eu fiz, que ele é responsivo, ele traz as informações de uma maneira diferenciada no accordion dessa maneira. Ele utiliza mais ou menos o esquema do Bootstrap de 12 colunas. Você pode definir dentro de 12 colunas como você quer esses valores. É só para mostrar os dados de uma maneira assim, talvez mais amigável no relatório, caso seja interessante. É o tipo de coisa que a gente consegue fazer em plugins e não é muito complicado. Tanto não é complicado que eu resolvi colocar no Ciente um tutorial que também desenvolvi sobre como criar plugins do tipo item. Esse tutorial ainda não está completo, eu não tive tempo de implementar, de escrevê-lo completamente, mas eu vou terminá-lo e vou incluir sobre outros tipos de plugin também. Você pode criar plugins do tipo item, região, processo e ação dinâmica, também esquema de autenticação e autorização. A gente faz os nossos próprios temas, também os ícones das aplicações, também desenho elas. E o tema universal é muito bom, é definitivamente muito bom, mas antes dele existir, a gente estava fazendo esse tema aqui, que a gente chamou de BuildPacks. A ideia era que esse tema BuildPacks ele era só baseado no Bootstrap, ele só usa as cores, assim, rouba algumas classes, mas não utiliza o Bootstrap propriamente dito. E eu coloco algumas configurações no CSS de maneira que os itens que são mostrados de maneira horizontal sejam colocados um abaixo do outro, caso sejam visualizados em aplicativos móveis, o que torna ele responsivo também. A gente deixou ele bem parecido, na verdade, com os temas do Apex mais antigos, porque a gente aplicou em todas as aplicações. Se a gente mudasse muito, eu acho que o usuário não ia conseguir mexer muito bem nele. Sempre acontece isso, a gente troca alguma coisa de lugar. Então, a gente manteve parecido, mas com uma cara assim, um pouco mais bonita. O Bootstrap ele é um pouco monocromático, então, interessante. Mas mesmo assim, a gente está tentando fazer um tema baseado no Bootstrap. Já existe um tema para o Apex 4 baseado no Bootstrap na internet, mas a gente decidiu fazer o nosso utilizando a nova estrutura de diretórios dos componentes compartilhados do Apex 5, que por sinal é muito melhor agora. Aconteceu alguma coisa. Bom, a gente realizou a migração do Apex 4.2 para a versão 5.0.
A gente estava na versão 4.2, mas a gente visualizou que seria muito interessante atualizar para a versão 5.0 assim que ela saiu. E primeiro porque seria interessante manter a ferramenta atualizada, e também porque seria muito interessante a gente ter as novas funcionalidades. Poxa, tela modal para mim é muito bom, você ter aquilo aparecendo para o usuário sem precisar de mudar de página. Os componentes compartilhados agora são mostrados em diretórios. Antes você utilizava uma diretiva do Apex, Workspace Images, entre jogo da velha, e daí ele redirecionava para uma função que pegava esse arquivo na base de dados do Apex. Agora ele mostra de uma maneira que eu presumo que seja como um web service REST, com os diretórios que você tem. Aí de maneira que você pode referenciar dentro de um arquivo CSS, por exemplo, alguma outra imagem que você tenha colocado em componentes compartilhados. Isso facilita muito se você tem o objetivo de customizar o Apex, customizar o visual do Apex e deixar com o estilo da sua organização. Teve um novo page designer que dispensa comentários, ele é muito bom, excelente. A possibilidade de mais de um relatório interativo por página e editor de código interno com syntax, highlight e autocomplete. Para mim, o autocomplete ele é indispensável. Você apertar Ctrl espaço e aparecer as opções que você precisa. Um desenvolvedor, se algum desenvolvedor chegar assim e falar assim, eu tenho toda a documentação do negócio na cabeça, mentira, você não tem. Você usa o Ctrl espaço, você usa o Google e pesquisa na internet porque você não sabe tudo. E aí a gente decidiu atualizar para a versão 5.0. Eu não tratei muito da versão da migração aqui, mas eu vou dizer mais ou menos como que a gente fez para migrar. Inclusive, eu cheguei nessa parte com bastante tempo, mas enfim. O que a gente fez? A gente instalou uma nova instância do Apex 5 e a gente migrou uma a uma cada aplicação para essa instância. A gente tentou exportar o Workspace e importar todas as aplicações de uma vez só, mas não deu certo, deu erro, não consegui. E aí, durante todos esses dias, a gente resolveu fazer testes na aplicação. Não é tanta coisa assim que ficou incompatível. Como a gente tinha diversos códigos de JavaScript e tudo mais que customizavam o Apex, claro que houve alguma incompatibilidade com alguns, mas as funcionalidades nativas do Apex, todas elas funcionaram perfeitamente. Inclusive, você pode manter as suas aplicações exatamente como elas eram, sem precisar do termo universal, e no Apex 5, utilizando todas as vantagens do desenvolvimento e do modais também, por exemplo, você consegue aplicar em temas antigos se você preencher alguns valores no tema. Então, depois de realizar vários testes, ajustes e tudo mais, em um dia a gente resolveu migrar definitivamente em produção. E para isso a gente usou um domingo e a gente gastou 10 horas para fazer isso. E basicamente o que a gente fez? A gente exportou e importou todos os esquemas e aplicações para uma instância nova do Apex 5. E a gente realizou alguns ajustes que não foram feitos automaticamente com a simples importação e exportação dos esquemas. Como, por exemplo, upload de alguns ajustes tivemos que fazer em algumas rotinas Java, mas nada muito complicado. Criar os tablespaces, não criou automaticamente. Criar CLs para você definir os IPs que você consegue comunicar com o Apex. Alguns grants para funcionar, as nossas stored procedures em Java são necessários. Algumas bibliotecas, porque existe um comando da Oracle chamado load Java, que te permite subir um arquivo .jar de alguma biblioteca do Java para você utilizar em uma stored procedure. Então, não foi automaticamente, a gente teve que subir eles. Os DB-links que nós tínhamos com outras bases de dados, tanto para inserção quanto obtenção de dados, também não foram obtidos automaticamente. Também os diretórios virtuais. A gente utiliza diretórios virtuais
porque existem alguns arquivos que chegam em algumas das nossas pastas e a gente lê todos os dias esses arquivos e carrega na nossa base. Então, ele faz acesso a alguns diretórios por causa disso e precisou ser criado novamente. A gente aproveitou para melhorar a infraestrutura também. A versão do Oracle passou da 11G para 12C, que tem diversas funcionalidades novas. Eu não sabia, a propósito, que tinha como melhorar o estado de sessão protegido para um melhor, muito interessante. E SUSE 11, como sistema operacional, passou a ser Oracle Linux 7. O servidor de aplicação rodava na mesma máquina do banco de dados em modo standalone, o que não é o recomendado pela Oracle, mas aproveitamos para atualizar a infraestrutura e colocar um servidor de aplicação, no caso Tomcat Windows Server 2012 R2. Encontramos algumas dificuldades na migração. Primeiro, como eu disse, a estrutura de diretório, a estrutura dos componentes compartilhados mudou muito. Agora você consegue estabelecer diretórios e queríamos aproveitar todas as máximas funcionalidades. E agora, antes você colocava nos componentes compartilhados, todos os arquivos ficavam todos na raiz. Agora você consegue dividir, então eu posso criar uma pasta de imagens, só uma pasta para arquivo JavaScript, uma pasta para arquivo CSS. Isso facilitou também bastante a implementação do tema do Bootstrap e de outros plugins, porque eles utilizam mais de um arquivo por vez. Então, você consegue enviar também mais de um arquivo por vez. Você coloca no arquivo .zip, faz o upload e ele descompacta. Então, os componentes compartilhados para mim e também os arquivos estáticos da aplicação melhoraram bastante. Os Interactive Reports mudaram completamente. De classes e tudo mais, a gente fazia algumas customizações com JavaScript nesses Interactive Reports. Como as classes mudaram todas, a gente teve que fazer alguns ajustes. E, como eu disse, script de JavaScript e código Java deixaram de funcionar. Mas como a gente coloca todos os arquivos JavaScript, pelo menos quase todos, dentro de um só arquivo, então foi bastante fácil identificar e corrigir. Agora, é muito problemático quando você, por exemplo, coloca em uma página específica um código JavaScript, por exemplo, lá nas definições da página, você tem como definir um código JavaScript para ser executado quando uma página carrega. Imagina se a gente tivesse colocado código JavaScript para tudo quanto é lado, depois tivesse que sair catando por aí. Esse aqui está funcionando, esse aqui não está funcionando. Ia ser complicado. Então, por isso, ter centralizado é muito mais interessante. Bom, tem algumas coisas... essa wishlist, antes de mais nada, se por acaso uma das coisas que eu estou falando aqui, elas forem possíveis no Apex, me perdoem, eu só não sei que elas são possíveis. Bom, eu acho que seria interessante, mesmo a gente tendo feito o update para 5.0, algumas funcionalidades eu acho que seriam interessantes de serem implementadas, como, por exemplo, definir o modelo do Interactive Report com base no tema. A gente só consegue fazer isso com o Classic Report. Você tem como definir como que é um Classic Report, como são as linhas de um Classic Report, como é toda a estrutura lá na parte de temas do Apex. Mas não é possível, pelo menos até o meu conhecimento, fazer isso com o Interactive Report. Seria interessante Tabular Forms também, Interactive Reports. Possibilidade de incluir plugins do tipo item Tabular Forms, porque a gente desenvolveu diversos plugins, mas nos Tabular Forms você só consegue incluir, por exemplo, itens de lista de seleção, ou número, ou data, você não consegue incluir do tipo plugin. E tem alguns plugins de terceiros que a gente acha muito interessantes, como por exemplo o Select 2, e seria interessante que fosse possível colocar nos... As Dynamic Actions, eu escrevi nomeá-las, mas seria nomear as ações. E ter uma estrutura de controle maior nelas, tipo, não a primeira condição, a primeira lista de condições dá um true ou false. Eu particularmente não sei se isso é possível, mas seria interessante que fosse. Como que isso influenciou lá dentro do Tesouro? Como eu disse, em 2012 foi quando a gente entrou em contato com o TCU para a gente implantar lá também. Eles nos ajudaram bastante nisso. E desde então a gente tem visualizado muita coisa boa.
porque a gente não tinha muito desenvolvimento interno. Primeiro, a percepção de que o desenvolvimento interno era útil e rápido para as demandas departamentais. Isso é claro, né? Porque às vezes um usuário ele ficava esperando por um sistema por um bom tempo e, bom, aí a gente implantou o Apex. De repente, em 2 semanas, ele tem um sistema na mão dele. Então, obviamente, eu fico feliz com isso. E o Apex que permite isso para a gente. Alguns usuários se interessam, porque pelas áreas fins, claramente tem muita gente que sabe de TI. Então, os usuários eles ficam curiosos como os sistemas são desenvolvidos com agilidade e sentem também a necessidade de se envolver. Também a percepção de que, como o desenvolvimento interno é interessante, outras tecnologias foram sendo implantadas também, graças ao caso de sucesso que foi implantar o Oracle Apex. A gente tem uma quantidade significativa de visitas, o que significa que os usuários estão utilizando os nossos sistemas bastante. Não tanto quanto o TCU, mas estão utilizando nossos sistemas. E é isso aí. De diversos trabalhos futuros que nós temos seria a melhoria do Scientia, o desenvolvimento de plugins, melhoria do tema BuildPacks Bootstrap, a possibilidade de desenvolvimento descentralizado, que é considerado, porque quando escalarmos, quando tiver mais sistemas, vai ficar complicado que fique tudo na TI, então é considerado sim. Sistemas corporativos no Apex 5 e exploração dos recursos novos que ainda não conhecemos todos. E deu para comprovar muito bem a quantidade de recursos novos que o Apex 5 possui e como eles são muito interessantes nessas palestras. Nós temos um gerente que também é desenvolvedor, nossa equipe, né? Nós temos um gerente que também é desenvolvedor, nós temos 5 desenvolvedores na área, um DBA que é utilizado para tudo, pobre coitado, toda hora uma requisição para o DBA. Infraestrutura, um analista de infraestrutura de rede e 2 pessoas que nos ajudaram bastante. Então, é basicamente isso que eu tenho para apresentar. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos, agradecer também a ajuda que nós tivemos no TCU para a implantação dos sistemas Apex lá no Tesouro e como isso deu certo. Convidamos nesse momento os palestrantes deste dia a tomarem assento à mesa para darmos início ao painel de especialistas para perguntas e respostas. Informamos a todos que ao término desse evento haverá um sorteio de brindes aos inscritos no credenciamento.